Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento para que você saiba a vontade dele para a sua vida. Uma das coisas que nós quase não falamos é sobre a pós-morte, quando uma pessoa falece. Nós quase não falamos isso porque quando nós sabemos que a pessoa é justa e ela é levada, às vezes até prematuramente, a gente se conforta. A gente tem palavras para confortar as pessoas que fazem parte da família dessa criatura. Porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia fala, Deus fala, melhor dizendo. O que acontece quando o justo morre? É muito glorioso isso. A Bíblia fala, você vê que é muito bacana, porque em toda a Bíblia, Deus não conforta os enlutados, todos os enlutados. Ele conforta apenas, a palavra dele é para confortar apenas aqueles que foram justos, que viveram uma vida justa, íntegra, digna aqui na terra. Então, estes, quando morrem no Senhor, em outras palavras, ninguém morre no Senhor, todo mundo morre, mas aqueles que morrem no Senhor, morrem entre aspas, na realidade não morreram, porque passaram da morte, que é esse mundo, para a vida eterna. Jesus disse, quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Não morre. Quem vive e crê no Senhor Jesus não morre. Agora, quem não vive e não crê no Senhor Jesus, não há palavra de conforto na Bíblia para essa pessoa, ou para os parentes, né? Para os entes queridos. Não há. Vai falar o quê? Vai fazer oração? Não vai resolver nada. Oração para o morto não resolve nada. Zero. Zero, zero, zero. Ah, eu vou orar pela alma de fulano. Vai perder tempo. Vou acender uma vela para a alma de fulano. Vai perder seu tempo. Porque a Bíblia, o próprio Deus ensina que somente os justos, para confortar os familiares do justo, ele diz assim, perece o justo. E não há quem considere isso no seu coração. O justo, quando morre, normalmente ninguém considera. Só quando o injusto morre. Quando o injusto morre, coitadinho, especialmente aqueles que têm condições econômicas, que foram famosos, que fizeram fama, fizeram nome aqui na terra. Quando morrem, então, há quem diga, coitadinho, poxa, ele era tão bonzinho, ele era tão caridoso, tão bondoso. Mas aqueles que são pobres não tem ninguém por eles. Então Deus fala sobre isso. O justo perece, não há quem considere. Não há quem considere de forma justa. Porque a pessoa morreu, passou para o rei, morreu entre aspas, passou para o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino dos céus, e então é glórias a Deus, é promoção para aquela pessoa. E aí ele diz assim, e os homens compassivos são recolhidos. São recolhidos, são promovidos, em outras palavras. Sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Aí é que eu quero deixar bem claro para você.
Presta muita atenção. Os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Então, nós perdemos pessoas, pastores, nós perdemos muitas pessoas dentro da igreja, membros, pastores jovens, e às vezes a pessoa não entende por quê. Por que Deus tirou a vida? Poxa, aquele rapaz era tão dedicado, aquela jovem era tão dedicada, mas na realidade a alma é tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa para Deus, que ele já sabendo, antevendo que a pessoa vai se perder quando ficar mais velha, então ele recolhe aquela alma que foi escolhida e eleita por ele, ele recolhe antes que ela se perca, antes que ela perca a salvação. Veja como é importante a salvação de uma alma. É mais importante do que todo mundo. Jesus falou isso. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem nada que se compare, não tem nada neste mundo que se compare ao valor de uma alma. Qualquer que seja a alma é alma. A alma não tem cor, não tem sexo, a alma não tem idade. Alma é alma. Alma é alma. Quando a pessoa passa para a eternidade, se a alma dela foi justa diante de Deus, quer dizer, o que nos faz justos diante de Deus é a nossa fé. É a nossa fé, a fé no Senhor Jesus, claro. Por isso, Jesus disse, quem vive e crê em mim. Quem vive e crê em mim. Quer dizer, a crença, a fé no Senhor Jesus significa que a pessoa é justa, justificada. Jesus justifica aquela criatura. Por isso que a gente fala para as pessoas, olha, você entrega a sua vida para Jesus, aceita Jesus como seu Senhor, submete a Ele, viva uma vida pautada na palavra dEle. Você, então, vai herdar a vida eterna. Mas as pessoas, a maioria não dão a mínima, porque as pessoas querem ver para crer. E não é, a fé é crer para depois ver. Então, essa é a fé que nós temos proclamado por todo mundo. A pessoa se torna justa diante de Deus quando ela crê no Senhor Jesus, vive e crê no Senhor Jesus. Não é só crer na hora, não. É claro que quando a pessoa está morrendo, está nas os últimos segundos, e ela entrega a sua vida para Jesus, ela tem tempo para dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador, pronto, ela é salva naquele momento, depois morre, vai para o céu direto. Mas, às vezes, a pessoa não tem tempo para dizer, oh, meu Deus, não tem tempo para clamar, não tem tempo para manifestar a fé. Morre estupidamente. Como muitas pessoas que morrem nos terremotos, estão dormindo e de repente dá um terremoto, pronto, morre. Não tem tempo para chegar, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu entrego a minha alma para Ti, eu entrego a minha vida para Ti. Somente quando isso acontece, quer dizer, uma expressão de fé, ainda que seja no último segundo, como foi o caso do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, em princípio, os dois ladrões, em princípio, eles vinham blasfemando contra Jesus. Mas um deles reconheceu que Jesus não era como eles. Eles eram bandidos, mas Jesus não era bandido. Um deles reparou isso, considerou isso e pediu misericórdia no último momento. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer,
aquele ladrão não foi batizado nas águas, aquele ladrão não foi batizado com o Espírito Santo, aquele ladrão viveu a vida toda no pecado, mas no último momento ele invocou o nome do Senhor Jesus, ele invocou Jesus e Jesus lhe garantiu estar no reino dos céus. Então, amiga e amigo, fica aqui esta palavra para você considerar, você que perdeu entes queridos, você que está desconsolado, você não deve desconsolar, você deve cuidar de si mesmo, porque quem é justo e morre pela fé no Senhor Jesus, com a fé no Senhor Jesus, esse vai direto para o reino dos céus. Eu creio que o reino de Deus é aqui na terra. Quando a gente morre, vai direto para o reino dos céus. Então, é o que está escrito aqui: perece o justo, e não há quem considere isso no coração, em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Tá bom? Deus abençoe a todos e fica esta palavra registrada aí para você consolar, confortar aqueles que eram justos diante de Deus, os familiares daqueles que eram justos, que morreram antes, prematuramente, por exemplo. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã. Amanhã nós estaremos com vocês às 7 da manhã aqui no Templo de Salomão e às 18 horas. Você é o nosso convidado. Deus abençoe e até lá.